Você já viu um OVNI? E se um dia você visse, você teria a capacidade de tirar uma foto antes que ele desaparecesse? Algumas pessoas tiveram. Uma fotografia oferece uma prova que apenas um relato não pode oferecer. Mas o que torna uma foto confiável? E como diferenciar uma foto real de um OVNI de uma falsa? Existem 3 tipos de provas de OVNIs: depoimentos de testemunhas, detecção por radar e a mais polêmica de todas, fotografias. Câmeras e fotografias podem nos ajudar a tentar desvendar o fenômeno ufológico. Fotos são extremamente importantes quando se trata de investigar OVNIs. E uma das poucas coisas que tiram uma história do patamar do rumor. Mas com as câmeras, se você conseguir capturar o momento exato, se você capturar alguma coisa numa foto que não tem uma explicação, teremos uma prova que as fotos nos dão, que o depoimento de testemunhas não pode dar. Arquivo confidencial. As fotografias de Trent. 8 de maio de 1950, McMinnville, Oregon. As fotografias de Trent foram, talvez, as fotos de OVNIs mais incríveis da história. E até hoje elas são uma das mais importantes fotos que temos. Evelyn Trent está caminhando por sua fazenda quando vê um disco voador metálico indo em sua direção. Ela grita para seu marido, Paul. Ele então pega sua câmera de 35mm e consegue tirar 2 fotos antes do objeto desaparecer. A foto mostra um objeto em forma de disco aparentemente flutuando no céu. Várias técnicas de análise de fotografias foram usadas para examinar essas imagens e não foi encontrado nenhum indício de falsificação. Você naturalmente quer explicar o que era esse OVNI ou disco voador, mas não consegue. Especialistas tentaram analisar essas fotos e examiná-las. Eles sabem que elas não foram adulteradas e que são verdadeiras. O objeto, ou o que quer que seja, está lá, mas ninguém consegue explicar o que ele é. Os Trent pareciam um casal bastante comum, sabe? Eles não tinham por que falsificar as fotos e eles, na verdade, guardaram essas fotos por muito tempo. O jornal local publica uma matéria sobre o ocorrido chamando a atenção da mídia internacional. O que foi interessante nesse caso foi uma obsessão no público por esse assunto. Apenas 3 semanas após Trent tirar suas famosas fotos, elas apareceram na capa de uma das principais revistas do mundo. Essas fotos foram literalmente publicadas no mundo inteiro. Você prefere acreditar que é uma aeronave do governo em uma missão secreta ou algo do tipo que você quer acreditar? Mas na verdade é algo que não conseguimos identificar, é algo que não podemos explicar. Em 1967, o astrônomo Dr. William K. Hartmann está investigando o fenômeno ufológico para a Comissão Condon. Ele analisa as fotos de Trent e chega a essa conclusão. Esse é um dos poucos relatos de OVNIs no qual todos os fatores investigados parecem ser consistentes com a afirmação de que um incrível objeto voador apareceu a poucos metros de 2 pessoas. Antes da era digital, os recursos eram limitados para pessoas que queriam falsificar fotos. Uma técnica é construir um modelo e lançá-lo no ar. Mas nessas circunstâncias, dá para ver o borrão de movimento, dá para fazer cálculos sobre o tamanho do objeto. E se for um objeto bem pequeno perto da lente, há a chance de que foi algo jogado por alguém. Outra técnica usada por falsificadores é pendurar o modelo num fio. Mas é claro, com as técnicas de antes das câmeras digitais, é possível ampliar e também encontrar o fio. Agora, outra falsificação clássica da época era a dupla exposição, mas, outra vez, analistas conseguiam desvendar isso. Em 1975, as famosas fotografias de Trent ganharam a atenção de um importante pesquisador de OVNIs. Bruce Maccabee é um físico ótimo que também trabalhou para a Marinha Americana exercendo essa função. Ele usou os conhecimentos dele para encontrar algum tipo de explicação. E no fim das contas, ele não conseguiu.
Ele realmente queria provar que as fotografias de Trent eram verdadeiras. Será que essas fotos, tiradas por um pacato fazendeiro do Oregon, realmente mostram um OVNI? Na verdade, isso mostra para mim que nunca podemos analisar as imagens ou vídeos isolados. Então não podemos investigar só as fotos, temos que investigar as pessoas. Eu digo, muitas vezes é olhar para as pessoas que dão esses relatos, que tiram essas fotos, que é a chave para desvendar esses mistérios, que serve para determinar se algo é verdadeiro ou se é falso. Evidências fotográficas de OVNIs são consideradas cruciais para entender e validar sua existência. Um caso de 1966 coloca respeitadas testemunhas de Michigan contra a Força Aérea dos Estados Unidos. Arquivo confidencial. O OVNI de Hillsdale. 14 de maio de 1966, Dexter e Hillsdale, Michigan. Em 1966, oficiais de justiça estavam recebendo ligações de relatos de OVNIs em forma de discos vistos por perto daquela área. Muitas das testemunhas eram, na verdade, policiais. Discos voadores foram vistos e estavam em alta velocidade e faziam manobras, inclusive curvas repentinas que teriam produzido forças gravitacionais fatais para qualquer humano. Esses foram avistamentos realmente incríveis. A base da Força Aérea Selfridge confirmou que objetos foram vistos sobre o Lago Erie que eles não conseguiram identificar. Quando bases da Força Aérea são envolvidas, eles conseguem identificar os objetos. Eles enviam uma aeronave e às vezes elas são confundidas, mas não nesse caso. Tirada na noite do dia 15 de maio de 1966, essa foto mostra o tipo de OVNI altamente manobrável que foi descrito várias vezes por testemunhas respeitadas. Eles não tinham nenhuma explicação plausível para esses OVNIs e também para os objetos voadores. Com tantas testemunhas respeitadas e evidência de detecção por radar, o governo convoca o principal pesquisador do projeto Livro Azul da época, Dr. J. Allen Hynek. J. Allen Hynek tentou descobrir o que eram esses objetos. Ele os achou bastante interessantes, porque eles não tinham nenhuma explicação plausível à primeira vista. Hynek analisa os depoimentos das testemunhas e as evidências dos radares e fotográficas. Na verdade, uma boa forma de expor uma fraude era dizer: eu não quero ver as fotos reveladas, eu quero ver os negativos. Isso era a chave para descobrir se algo era real ou se tinha sido produzido num estúdio. Hynek estava apenas no início da investigação quando recebeu uma ligação do governo. Mas ele recebeu uma ligação do Pentágono para dizer que aquelas coisas tinham que ser descartadas e que ele precisava resolver aquilo. Na época, a Força Aérea Americana sempre lançava mão de um fenômeno visual conhecido como autoquineses para explicar e desbancar muitos relatos de OVNIs. Autoquineses é um fenômeno no qual você olha para um ponto de luz e ele está cercado por escuridão, não tem textura. E você não consegue ver a profundidade entre você e o ponto de luz. O que acontece é, por exemplo, quando alguém vê uma estrela distante ou planeta, ele pensa, é um OVNI. Então ele pega a câmera e começa a tirar fotos. Seu cérebro começa a fazer você pensar que aquela luz está se movendo. Ela pode estar completamente inerte, mas o seu cérebro vê ela se movendo na escuridão. Mas um número considerável de incidentes incríveis, com vários relatos de testemunhas, não pode ser explicado pela ilusão de ótica da autoquineses. Quando a Força Aérea Americana enviou Hynek para investigar, tudo foi desconsiderado como o gás do pântano. Mas o extraordinário disso tudo é que não tinha pântanos na área. Então a situação foi bem engraçada. Durante os anos do Projeto Livro Azul, os Estados Unidos amavam a explicação do gás do pântano. Sempre que um OVNI era visto por uma testemunha, eles usavam o gás do pântano para explicar o que era o OVNI. Não importava se era metálico, não importava se era um globo, ou amarelo, ou verde, não importava. Era sempre gás do pântano. O governo usou a explicação do gás do pântano com tanta frequência que ela ganhou uma reputação. Isso se tornou quase uma estratégia preguiçosa para a Força Aérea Americana. Se tornou um clichê ridículo. Quase qualquer foto ou relato de OVNI era considerado apenas gás do pântano.
Mas quando pesquisamos o que é o gás do pântano, você vê que gás do pântano não fica voando no céu, fazendo curvas, parando, flutuando e sendo inteligente. Quando chegamos a essa conclusão, percebemos que gás do pântano não era a explicação que a Força Aérea Americana queria que acreditássemos. Mas por que Alan Hynek, um dos principais pesquisadores de OVNIs do Projeto Livro Azul, continuou usando a explicação do gás do pântano? Uma teoria é de que havia uma histeria surgindo no público, que a Força Aérea Americana tentou dissipar a situação. Bom, nesse caso não funcionou. Deixou as pessoas irritadas, incluindo o próprio Hynek depois de um tempo. E eu acho que esse caso foi uma daquelas ondas de avistamentos que levou à transição do Hynek de cético a entusiasta. E de fato ele estava com raiva por pensar que tinha sido usado pela Força Aérea para desvendar tudo isso, quando na verdade as pessoas estavam vendo coisas reais. Em meados dos anos 80, uma nova invenção. A câmera digital transforma todas as pessoas do planeta em fotógrafos com meios de coletar provas de OVNIs. Mas com o advento das fotos digitais, vem a tecnologia para manipulá-las facilmente. Eu acho que quando você compara aqueles casos dos anos 40, 50 com as fotos digitais de hoje, acho que eram mais úteis para o campo. Porque antes disso, eles não tinham habilidades para falsificar fotografias. A partir dos anos 80, pesquisas ufológicas recebem inúmeras imagens de OVNIs. Mas seriam as fotos reais? Há grandes diferenças entre filmes de 35mm e as fotos digitais. Hoje em dia, tudo se trata de pixels e computadores. Existe toda uma ampla gama de técnicas que podem ser usadas tanto para falsificar imagens, como também o inverso, para investigar e ver se alguém acabou trapaceando. Evidências fotográficas de objetos voadores não identificados ajudaram a entender o fenômeno ufológico moderno. Mas o mundo continua evoluindo na era digital. Mais e mais pessoas estão capturando imagens do céu que os governos não conseguem explicar. Câmeras digitais e a invenção da fotografia digital nos deu muitas evidências de OVNIs. Às vezes isso é problemático, porque agora estamos abarrotados de evidências. Mas ao mesmo tempo, temos muito mais evidências de que não é uma gaivota, ou um corvo, ou um avião comercial, ou algo que pode ser facilmente explicado. Existe muita coisa sendo capturada com câmeras digitais que ninguém consegue explicar. Arquivo confidencial. OVNIs em mina de cobre no Chile. Abril de 2013, Collahouse, Chile. 4 técnicos trabalhando perto de uma mina de cobre remota avistam um disco metálico de 9 metros de largura se aproximando lentamente. Ele fica parado por mais de 1 hora, pairando em diferentes posições a mais de 600 metros do chão. Um dos técnicos tira fotos incríveis com sua câmera digital. Eles alegaram que não tinham absolutamente nenhuma explicação para isso, que eram OVNIs no sentido de que eram naves, estavam lá e que não podiam determinar sua origem. O governo chileno decide investigar. Quando um governo se envolve e surge uma história sobre OVNIs, há algo a ser dito sobre isso. Numa era em que governos militares, a Força Aérea de países de todo o mundo não querem falar sobre OVNIs, estão fechando seus projetos sobre OVNIs. O Chile parece estar ampliando seus esforços. Investigadores fazem uma análise aprofundada das configurações da câmera digital para verificar a autenticidade. Eles olharam essas fotos da mina de cobre e disseram que não havia evidência de nenhuma falsificação, não eram imagens falsas, não havia nenhuma adulteração. As fotos têm um registro da data do dia em que essa foto foi tirada. São muitas evidências que um investigador pode extrair de uma foto, para então tentar desvendar o mistério que envolve a origem de um OVNI. Eles são capazes de eliminar todo tipo de coisas que geralmente causam confusões. Luzes de aeronaves, balões meteorológicos, etc. Investigadores da Força Aérea Chilena são capazes de explicar outros objetos potenciais em áreas restritas na época. Mas o que aparece nas fotos sobre aquela mina chilena ainda é um mistério.
Acho que podemos considerar a ideia de que esses objetos eram dos Estados Unidos, que essa tecnologia pode ser americana. Se é, eu não sei. Mas estão interrogando o governo americano, as forças armadas americanas, dizendo: ei, por acaso esse OVNI era seu? E provavelmente respondam não e sigam em frente. Então, para eles, isso se torna parte de uma investigação. Eles dizem que é só um objeto não identificado. O fato é que o governo chileno disse: não sabemos o que é isso, mas é real. E não se parece com nenhuma aeronave conhecida ou fenômeno aéreo que conhecemos. Quando imagens de alta qualidade como essas não são capazes de produzir provas irrefutáveis, temos um problema maior. Evidências fotográficas de uma câmera de 35mm levaram a um elemento de investigação convincente do fenômeno ufológico. Mas o advento moderno da câmera digital abriu caminho às falsificações. Por isso, muitos especialistas questionam a validade de imagens de OVNIs. Com a tecnologia avançando, está difícil saber como evidências fotográficas vão ser usadas nas investigações de OVNIs no futuro. É como se estivéssemos em guerra. Os fraudadores têm técnicas cada vez mais sofisticadas. Começou com o Photoshop e o CGI, mas vai ficar cada vez mais complexo. Na verdade, eu acho que a invenção da tecnologia e também a rápida aceleração da ciência nos permitem coletar muitas evidências fotográficas e vídeos de coisas que provavelmente vemos no dia a dia. É provável que vamos capturar evidências de OVNIs nessas fotos e nesses vídeos. E se fotografarmos um OVNI, como podemos garantir que a imagem é autêntica? A única forma de chegar à verdade é analisar não a fotografia, mas a pessoa que tirou a foto. Seja examinando o movimento do olho, seja analisando linguagem corporal, seja vendo a combinação de palavras que a pessoa usa, seja até monitorando as ondas cerebrais da pessoa. Porque uma foto pode contar milhares de histórias, mas uma imagem pode mentir. Mas alguns na comunidade de ufologia pensam o contrário. Eu acho que a tecnologia vai mostrar o caminho para desvendar esse mistério, porque se aparecer algo no céu, provavelmente alguém vai estar com uma câmera. E essa tecnologia vai nos ajudar a capturar as evidências que precisamos para entender tudo isso. Este é o Alienígena.